As nossas resoluções, tá? Do Instituto Federal de Farroupilha 2025, né? Concurso para professor de física. Vamos lá. Questão 25, né? Da Banca Fundatec. Caminhões e tratores, em geral, utilizam motores diesel cuja ignição do combustível ocorre devido à compressão de uma mistura de ar e combustível. O ciclo diesel ideal pode ser representado pelo diagrama PV abaixo, no qual os pontos A, B, C e D correspondem a estados termodinâmicos do gás, e as curvas 1, 2 e 3 e 4 representam as transformações gasosas. Aí nós temos aqui o nosso diagrama PV aqui, tá? Nosso diagrama PV, as nossas transformações, e nós temos aqui os itens, né? Aí o item 1 ele diz o seguinte: a temperatura do gás é maior no ponto C. O gás recebe energia na forma de calor durante a transformação 2 e cede calor durante a transformação 4. E 3, o gás realiza trabalho durante a transformação 2 e 3. Então, vê que é uma questão bem objetiva. Se você não lembra muito bem das suas ideias aí termodinâmicas, você acaba que não desenrola ela, tá? Mas vamos lá que a gente vai ver como é que funciona. Nós temos aqui, só para a gente relembrar aqui algumas coisinhas, para a nossa discussão teórica, porque observa que nós não temos valores, né? Então não tem muito o que calcular. Mas nós temos o seguinte, eu sei que PV é igual a RNT. Por que eu estou colocando isso? Porque dependendo do tipo de transformação, se nós temos uma transformação a volume constante, eu tenho que P é diretamente proporcional a T, ou seja, quanto maior for minha pressão, maior será a minha temperatura. E, né, se eu tiver uma transformação a pressão constante, o meu volume ele vai ser diretamente proporcional a T, ou seja, quanto maior for o meu volume, maior vai ser a minha temperatura, tá? Beleza. Vamos agora analisar quais são os tipos de transformações que estão acontecendo aqui no nosso sistema, tá? A primeira transformação aqui, de A a B, é uma transformação que a gente chama de adiabática, né? Adiabática. E na transformação adiabática, o que é que acontece? O meu sistema, ele não troca calor, né, com o meio externo. Então, a minha quantidade de calor aqui trocada com o meu externo é zero. Se a gente considera aqui que a primeira lei da termodinâmica, né, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, Q igual a variação de energia interna mais o trabalho, né, nós temos o seguinte: se o meu calor é nulo, portanto, eu tenho que a minha variação de energia interna é igual a menos o trabalho e vice-versa, né? Ok, isso é o que eu tenho da minha primeira transformação. E aí nós vamos para a segunda transformação. Observa que a segunda transformação, ela está aqui a pressão constante, né? Ou seja, a mesma pressão, tanto para o ponto A, quanto para o ponto B, quanto para o ponto C. Então, o que é que nós temos? Uma transformação isobárica, a pressão constante. E observa que a minha temperatura em B, ela é menor do que a minha temperatura em C. Por quê? Porque a gente viu que se minha transformação é isobárica, ou seja, eu tenho aqui uma transformação a pressão constante, meu volume ele varia de maneira diretamente proporcional à minha temperatura. Então, como minha temperatura de B para C aumenta, como o meu volume de B para C aumenta, a minha temperatura em B, consequentemente, é menor do que a minha temperatura em C, tá? Então, é isso que nós temos aqui para o nosso primeiro, para a nossa segunda transformação. A nossa terceira transformação também é uma adiabática, né? Adiabática. É uma adiabática, ou seja, de novo, a nossa quantidade de calor aqui trocada com o meio é zero, né? Consequentemente, de novo, a gente tem que a nossa variação de energia interna é igual a menos o trabalho, certo? E de D para A aqui, nós temos o quê? Nós temos uma transformação isocórica. Se a transformação é isocórica, variação de volume é nulo, consequentemente, o trabalho realizado é nulo. Se o trabalho realizado é nulo, pela nossa lei ali, a primeira lei, né, de conservação de energia, nós sabemos que Q será igual. Eu vou botar um pouco mais para o lado para não confundir aqui. Nós teremos que Q será igual à variação de energia interna, tá? Observe o seguinte, ó, que a minha pressão de D para A diminui.
e ver que minha pressão ela também, se meu volume está mantendo constante aqui, minha pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, se de D para D diminuiu a pressão, quer dizer que a minha temperatura em D é maior do que minha temperatura em A, tá? Então, a menor temperatura que nós temos aqui será, né, em A, e nós teremos aqui, devido ao maior volume, a nossa maior temperatura aqui em C, né? Então, o primeiro item que diz que a temperatura do gás é maior no ponto C aqui, está correto, tá? E aí nós vamos agora para o 2. O 2, o gás recebe energia na forma de calor durante a transformação 2 e cede calor durante a transformação 4. Então, durante a transformação 2, que é justamente essa aqui que a gente está tratando, de B para C, tá? O nosso gás ele recebe, né, uma quantidade de calor nesse processo, certo? Nós temos uma transformação isobárica, mas não é porque nós temos uma transformação isobárica que nós não temos uma quantidade de calor sendo recebida. E ele cede calor durante a transformação 4. Sim, isso fica bem mais evidente quando a gente olha para essa equação aqui, ó. Por quê? Porque observa que do ponto D para o ponto... Lembra o seguinte, gente, essa variação de energia interna, ela está diretamente associada com a variação de temperatura, certo? Vê que para sair do ponto D para ir para o ponto a minha temperatura inicial é maior do que a minha temperatura final. Quando a gente faz essa variação, dá um valor negativo, ou seja, essa variação de energia interna aqui, na verdade, ela está negativa, né? Ou seja, a quantidade de calor aqui é igual a menos a variação da energia interna, simbolizando, né, sinal negativo de que a gente está perdendo essa quantidade de calor. Então, sim, né, durante a transformação 4 de D para A, nós estamos perdendo calor. E 3 diz o seguinte: o gás realiza trabalho durante as transformações 2 e 3. Sim, se a gente olhar para a transformação 2, está sendo realizado variação de volume. Se tem variação de volume, nós temos, né, pela equação aqui de P, vou botar a integral, né, menos integral de um volume inicial até um volume final de PDV, né? Observe que para que tenha trabalho, eu tenho que variar meu volume aí. Eu tenho um volume inicial e final aqui, diferente, né? No processo 2. Então, está sendo realizado trabalho no processo, na transformação 2. E na transformação 3, que é essa daqui, gente, ó, observa que também está sendo realizado trabalho e ele vai ser igual ao negativo da minha variação de energia interna, né? Já que trata de uma transformação adiabática, minha quantidade de calor é nula, então nós temos que essa relação deve ser verdadeira, ok? Então, sim, também, as transformações, o meu gás, né, realiza trabalho na transformação 2 e 3, sim, ok? No final da ópera aqui, as alternativas corretas serão todas, né? Então, a alternativa é como alternativa correta, certo? Então, se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá, gente? Que eu posso estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. Se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários também, compartilha com os amigos, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!